Na Mais FM. Anápolis é notícia. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Esse é o site para você ficar conectado com as melhores músicas, novidades, videoclipes. Acesse agora www.fmmais.com.br. Continue da Mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Tá mais, tá bom demais. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. Olá, muito bom dia! No ar pela Mais FM, mais uma edição de segunda-feira, começo de semana, começo de mês, do programa Anápolis é Notícia. Eu sou o Henrique Morgantini, estou aqui representando e ocupando esse espaço aqui do nosso comandante, doutor Edmar Silva, que em breve estará de volta, está se recuperando, está cada dia melhor. Você que está aí preocupado com o doutor Edmar, saiba, o pastor Edmar está cada vez melhor da saúde, daqui a pouco estará de volta aqui à frente da Mais FM. Nós começamos a semana com muitas notícias, muitas informações sobre Anápolis, sobre a agenda política do Brasil. Semana que tem feriado da Independência, dia 7 de setembro, mas mesmo assim a pauta segue quente. E eu aqui estou acompanhado da Letícia Silva, na nossa coordenação geral, acompanhado também do Reginaldo Ribeiro aqui no comando técnico, colocando tudo no ar, inclusive colocando a nossa transmissão ao vivo no Facebook no ar, que você já pode acessar, já pode mandar o seu bom dia, a sua mensagem, já pode mandar a sua reivindicação, sua sugestão de pauta, o seu comentário. E para comentar, para analisar, para repercutir, para traduzir tudo isso que vem acontecendo no cenário da cidade, de Goiás e do Brasil, nós contamos com o luxuoso apoio do comentário dele. Antônio Gomide. Segunda-feira, Antônio Gomide, com muita animação ou não? Bom dia. Bom dia, Henrique Morgantini. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Muita animação. Nós chegamos aí o setembro. Setembro é primavera que vai agora mesmo chegar e melhorar todos nós. Uma pergunta que não quer calar, Antônio Gomide, que conta com seu comentário. E a chuva? Eu tive a informação que é segunda quinzena de setembro ainda, cara. Essa informação privilegiada. Muito bem. Uma combinação rápida. Tá certo. Antônio Gomide, nós vamos começar a falar aqui, porque, como eu disse, a semana é de feriado, e enquanto tem muita gente preocupada no que vai fazer com o feriado, se vai viajar, se vai passear, tem gente preocupada, tem que adiantar o trabalho, porque vai ter que emendar, vai perder tempo aí na possível emenda que vai ter de quinta para sexta e para o final de semana, mas não é o pensamento do presidente Michel Temer. Michel Temer está lá da China, preocupadíssimo com o que vem acontecendo no Brasil, principalmente preocupado com o seu próprio futuro, e ele de lá mandou um recado. Ele está cobrando os ministros, os seus ministros, para que pressionem os deputados. O Palácio do Planalto teme
a falta de quórum nesta curta semana do feriado de 7 de setembro para manter a agenda de aprovação, na avaliação e aprovação dos projetos de interesse do governo. Com esse receio, nessa expectativa de enfrentar uma segunda denúncia criminal nos próximos dias, tudo fica ainda mais complicado. Segundo, apurou-se a estratégia do Planalto em relação à segunda denúncia de Rodrigo Janot, é de desqualificar politicamente o chefe do Ministério Público. Em contrapartida, o que também se apura é que essa base, esse chamado centrão, essa base flutuante que dá suporte, é um suporte meio capenga, por assim dizer, né, porque está meio torto, do Michel Temer, exige, agora, olha o termo que interessante, uma compensação para poder alinhar a votação com Michel Temer. É aquilo que você vem nos contando aqui, Antônio, já há bastante tempo. Não há um alinhamento político, ideológico, não há nenhum tipo de paixão envolvendo a negociação entre o Centrão e Temer. É meramente uma questão de pagou, levou. Eles exigem uma compensação. Deve ser uma semana apertada, tanto na agenda eminentemente das votações, da agenda do Congresso, em especial da Câmara, mas principalmente na questão política com as denúncias de Rodrigo Janot, né? A nova denúncia. O Temer aqui ontem, ele foi na abertura do fórum, né, dos BRICS lá, os países, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse grupo, obviamente, nessa reunião aí, o presidente chegou a acenar que estaria antecipando a sua volta ao Brasil exatamente com a preocupação dessa nova denúncia do Procurador-Geral da República. E já tinha até pensado em remarcar para segunda-feira, mas orientado, acabou participando. Hoje ainda tem reunião, né, lá junto a esse grupo de países, e volta na terça-feira, amanhã. Mas o que está acontecendo é que a denúncia da Procuradoria-Geral da República, do Rodrigo Janot, e aí aquilo que foi primeiro momento, onde a Câmara rejeitou, que foi o crime de corrupção passiva, que deu aquele estrago todo, que teve que fazer aquele grande balcão de negócio, agora ele aguarda a segunda denúncia. E a segunda denúncia é muito mais pesada. Por quê? Porque é a denúncia que fala sobre obstrução de justiça e fala sobre organização criminosa. É essa a segunda denúncia. E que vem junto à homologação, né? Tá só aguardando essa homologação, lá pelo Edson Fachin, da delação do Lúcio Funaro, que é aquele que fazia transferência de recursos para os deputados. Então, essa segunda denúncia ela é muito forte. E o presidente Temer sabe detalhes, né? Sabe quem é Lúcio Funaro, sabe qual a relação dessa delação do Lúcio Funaro com Eduardo Cunha, com Henrique Alves, que era assessor direto do Temer, com o Loures, né? Com ele mesmo, né? Com o próprio presidente Temer. Então, sabe que essa será uma grande bomba. E essa bomba, ela vai estar solta nesse momento. Ele não sabia, ele pensou que às vezes poderia estar sendo apresentada ainda hoje ou amanhã, mas ele já ficou sabendo, por isso que o Temer não voltou. O Temer ficou sabendo que, em função dessa questão da homologação da delação do Lúcio Funaro pelo Edson Fachin, vai demorar um pouquinho, possivelmente essa denúncia ela apareça ou lá, né, na quinta-feira, que já é feriado, ou na semana que vem, na segunda ou terça-feira. Por isso que ele não voltou e, obviamente, está com muita preocupação daquilo que pode repercutir essa nova denúncia junto ao Supremo Tribunal Federal e, obviamente, o pedido supremo para analisar lá na Câmara Federal. E ele já está preocupado com quem ele vai poder contar na Câmara Federal para novamente poder aí ser absolvido. Mas Antônio Gomide, mas com a chegada dessa denúncia, ou seja, vai haver um monopólio das atenções em relação a isso, ao trâmite da segunda denúncia, o que é efetivamente os detalhes dessa segunda denúncia e como isso vai impactar, como isso vai chegar até a Câmara Federal e o posicionamento dos deputados. Com esse monopólio das atenções, como nós estamos colocando aqui, é natural que aconteça isso, a exemplo do que aconteceu na primeira, ficam escanteados alguns debates interessantes, estratégicos. Entre eles, o debate da reforma política, mas principalmente um que é de fundamental interesse do Planalto, que é da reforma da Previdência, que começa a dar sinais claros de que está claudicando, de que está igualmente capenga, e com isso o governo perde a força para convencer os deputados. Então,
Você acha que nisso, esse complicador pode ter um efeito decisivo para sepultar essas duas ações? A reforma política, em função que não existe acordo ali dentro da Câmara Federal, principalmente questão do financiamento e também com relação àquele famoso distritão, esses dois praticamente estão, né, nulos. Ainda vai avançar essa semana que vem, deve avançar nessa questão lá da cláusula de barreiras, né, que é a cláusula de desempenho, e também a questão do final das coligações. Esses dois devem avançar. Mas isso aí é o interesse não do presidente Temer, isso é o interesse dos próprios deputados, senadores, que vão disputar a eleição ano que vem. Então, até dia 7 de outubro, essa regrinha, pelo menos esses dois pontos, deve passar. Agora, a reforma da Previdência que o presidente Temer quer, essa está sepultada, né? Está sepultada porque ele não tem mais grana, não tem mais barganha, ele não tem mais ministério, ele não tem mais jeito de fazer com que as emendas parlamentares, porque ele já deu tudo naquela primeira denúncia, ele já entregou tudo. Para ele se safar daquela primeira denúncia do procurador, ele teve que fazer mais de 15 bilhões de reais colocados num jogo onde ele esqueceu que teria segundo turno e terceiro turno, porque era só a primeira denúncia. Vai ter a segunda e a terceira denúncia. E, pelo jeito, as duas denúncias, em função do que o Rodrigo Janot está saindo em setembro agora, ele vai colocar as duas juntas. E ainda com o agravante da delação do Lúcio Funaro. Então, ela vem com muita força. Agora, eu ainda penso que o presidente Temer está naquela estratégia de tentar, junto ao Fachin, tentar junto ao Supremo, tentar ainda segurar um pouquinho isso aí até que o tal do Rodrigo Janot, que é o procurador hoje, saia e entra a nova procuradora, que entra no dia 17 de setembro. Porque ela entrando, mesmo que a denúncia ainda esteja ali, ainda um pouco, ela pode interferir. E é isso que eu acho que é a estratégia que está sendo usada nesse momento por Temer para não dar tanta repercussão a essa nova denúncia. Quer dizer, se tirar o Rodrigo Janot do jogo, como vai ser retirado a partir do dia 17, e se essa denúncia não entrar com tanta força, porque aí segurando, às vezes quem vai apresentar a denúncia é a própria Raquel, é a procuradora que está entrando em setembro, pode ser que esse impacto não sofra tanto desgaste. Mas se for o procurador Rodrigo Janot, como nesse momento esse desgaste, à medida que apresentar essa denúncia, vai ser muito forte. Aí tem apenas um detalhe que é importante e que eu entendo que o Temer está jogando com isso também. É que se o sigilo da delação do Lúcio Funaro vai poder ser quebrado mesmo. Né? Tem uma decisão aí que, em função dessa delação, a forma que foi negociada a delação do Lúcio Funaro, mesmo o Rodrigo Janot, procurador, buscando na delação alguns argumentos ali dentro, alguns fatos, algumas provas ali dentro da delação do Lúcio Funaro, mas em função desse sigilo, às vezes ele pode ficar sem aparecer isso em público, mas ele pode constar dentro da denúncia. Então, ainda tem esse jogo que às vezes pode aliviar um pouco aí o Temer. Mas a grande verdade é que o Temer, em função, está muito preocupado e até tentou antecipar essa viagem da China, né, para voltar mais cedo. Retorno, né? O retorno, mas existe sim essa preocupação que a reforma da Previdência, do jeito que está, não passa mais. E, obviamente, a reforma política, ela tem mais um instrumento aí, pelo menos a metade já deu baixa. Eu quero falar sobre reforma política porque pintou um novo assunto que está hoje tomando conta dos principais jornais, mas antes tem duas declarações aqui. Primeiro é a do Joesley Batista no final de semana, que rebateu, né, a tentativa do presidente Michel Temer de desqualificá-lo. O Joesley rebateu e disse que Temer é o ladrão geral da República. Mais do que uma declaração política, mais do que uma declaração marqueteira nessa estratégia, por exemplo, de se posicionar ao lado do procurador Rodrigo Janot e do Edson Fachin, justamente esses dois agentes aí do Judiciário Brasileiro que estão bancando essa delação premiada, essa é uma declaração, Antônio Gomide, de extremo desrespeito. Isso mostra que realmente o presidente Temer não tem qualquer lastro de respeito na liturgia do cargo que ocupa, né? Quer dizer, mais do que falar que ele é um ilegítimo, que ele ascendeu ao cargo por causa de um golpe, por causa de uma situação de bastidores de golpe parlamentar, como nós temos dito, mostra que a figura dele não inspira nenhum tipo de respeito, né?
Mostra uma intimidade, né, muito grande do JBS, né, dos empresários, tanto Joesley como Wesley, com o Temer, né? Porque para chamar de ladrão geral da República, ele está como se estivesse os dois num boteco discutindo. Porque ele está falando ladrão geral da República para o Temer, porque o assessor do Temer tinha também feito um pronunciamento contra o Joesley, né? Dizendo que ele era o delator, né, geral da República, né? O delator da República. Então, em função disso, é que está esse bate-boca. Mas mostra que eles realmente têm uma intimidade muito grande e conhecem muito bem entre eles, né? E sabem o que é possível. Agora, eu vejo que essa resposta que o presidente Temer e a assessoria do presidente Temer deu a ele é exatamente uma das estratégias para tentar, obviamente, enfraquecer a denúncia. Eu acho que essa aí faz parte da estratégia de dizer, olha, isso que eles estão dizendo aí, nem disse ainda o que é a delação lá do Lúcio Funaro, ainda nem começou, né? Mas ele já está tentando desqualificar as próprias provas do Joesley, exatamente porque o que vem do Lúcio Funaro, diz, não, tá vendo, é esse pessoal daí que vem com essas denúncias, esse pessoal aí não tem credibilidade. Então eu percebo que ele vai fazer a mesma coisa com o Lúcio Funaro, para tentar desqualificar. E aí eu acho que vem com mais força ainda, porque aí vai ser um bate-boca, aí vai ser uma forma de poder, quem vai provar o quê, né? E eu entendo que esse Lúcio Funaro, a forma como ele está, e ele fez a delação, ele vai comprometer muitas pessoas, não só pessoas que estão do lado, muito perto do presidente Temer, como o próprio presidente Temer. Em relação ao Lúcio Funaro, uma situação curiosa, né? O cenário de que o presidente Temer cogitou a hipótese de ser verdadeira a notícia de que houve um encontro no aeroporto de Congonhas entre ele, Michel Temer, e Lúcio Funaro. Quer dizer, de repente, talvez eu tenha encontrado. Isso aconteceu, as informações começaram a pipocar no Jornal Nacional de sábado, da Rede Globo, e ontem foram repercutidas no programa Fantástico, quando o presidente Michel Temer, através de uma assessoria, alegou que talvez possa ter encontrado com o Lúcio Funaro, mas aquela história não lembra direito. Parece, o Antônio Gomes, antes de falar sobre isso, é muito subjetivo e parece bastante óbvio que já não tem salvação muito para Temer, exceto uma coisa. Eu acho que esse é o ponto que eu gostaria de arguí-lo. Existe algum cenário em que os deputados consigam fechar os olhos, exemplo do que fizeram na primeira denúncia, fechar os olhos para esse cenário e darem as costas ao pensamento, à opinião pública, da população e novamente se posicionarem ao lado de Temer? Será que se houver caixa para comprar novamente, ainda assim há espaço político para esses deputados bancarem esse desgaste às vésperas de uma eleição? Eu vejo que tem uma dificuldade muito grande já para os deputados, né, se apresentarem do lado do Temer. As pessoas que estão hoje no governo, seja os ministros, partidos políticos, presidentes, as lideranças, eles já não se apresentam do lado do presidente Temer. Eles estão usufruindo do poder, mas já têm vergonha de fazer a defesa do Temer. Com a Previdência é pior ainda, porque na Previdência vai mexer com a aposentadoria de todo mundo, né? E aí ele vai tomar um desgaste maior. Por isso que já está acabando com essa conversa. Fala, olha, para mexer aqui com a denúncia, nós podemos até, vamos ver, mas com a Previdência de jeito nenhum. Mas no fundo, é uma forma de poder estar afastando e poder deixar o Temer sozinho. Eu percebo que com essa segunda denúncia, se ela vier da forma como ela está sendo apresentada, se não tiver nenhum subterfúgio de que a nova procuradora possa retirar algo ou possa enfraquecer essa denúncia, o presidente Temer ele não resiste. Muito bem. Nós vamos para um intervalo, mas não, nós vamos prestigiar aqui a Silvânia Teixeira, a Mirna Maria, o Bom Dia, a nossa Letícia está aqui já nos acompanhando também, a Solange Mello, a Agda Zimmer, a Ellen Denise, a Beth Fernandes, o Rony Pereira está assistindo, o Dr. Leopoldo Garcia participando aí do debate político, Lorena Monturil. O Leopoldo Garcia manda um questionamento aqui. Vamos entrar nesse assunto aqui, doutor Leopoldo. Muito curiosa a sua ponderação. Queria que você desdobrasse ela para a gente entrar nesse debate. Eu não sei se você está assistindo sempre, mas aqui a gente não foge do debate. Vamos ao intervalo e nós já voltamos para a segunda parte do Anápolis é Notícia. Anápolis é notícia. Oi, bom dia.
dia, bom dia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Aqui, sua marca aparece mais. Anuncie na Mais FM e tenha o seu produto divulgado em toda a região através das ondas do rádio ou em todo o mundo através da internet. Ligue para Mais FM e solicite uma visita. 3706-8790 ou 9179-5610. Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Culto de oração toda quarta-feira, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Sabe aquele mosquito que transmite a dengue? Pois é, ele continua rondando por aí. E agora ele também transmite a zika e a chikungunya. Elimine o mosquito antes que ele crie asas. Acabe com os criadouros cuidando da sua casa. Mantenha a caixa d'água bem fechada. Não deixe acumular água em tambores, potes, tanques e pneus. Remova as folhas das calhas. Lave com água e sabão locais que acumulam água. E mantenha o lixo bem fechado. Mais FM. Atenção, empresários, contadores, advogados, empreendedores domésticos e trabalhadores em geral. Você precisa de certificado digital? Você conta agora com a Cerrado Certificação Digital, parceira da São Paulo Certificação Digital, que tem o certificado que atende a sua necessidade. Entre em contato conosco. Rua 5, quadra 9, lote 31, Jardim Arco Verde, em Anápolis. Fones 3706-8790, 99179-5610 e 99503-0498. Cerrado Certificação Digital, conectando você. Mais informações, acesse www.arsaopaulo.com.br. Mais FM. Turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62 98575 4992. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade e os melhores preços da região. Aceitamos cartões de créditos, Visa, Mastercard, Valecard, Alelo, Alimentação. Mercadinho Oliveira, bem perto de você. Faça-nos uma visita e confira. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira. O cliente em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Anápolis é notícia. Você bem informado. Muito bem, estamos de volta para a segunda parte do Anápolis é Notícia, aqui pela Mais FM. Você sabe, você nos acompanha pelos 87,9 FM, mas também nos acompanha pelo aplicativo. O Reginaldo Ribeiro me lembrou aqui que eu não falei do aplicativo. Você que não pode nos escutar pelas frequências da FM, também não pode acompanhar o Facebook, porque está aí na rua acompanhando as suas atividades de trabalho. Enfim, você está envolvido com outra atividade, pode colocar aí no seu celular e nos acompanhar através do celular, pelo aplicativo da Mais FM, que você baixa gratuitamente lá na sua loja virtual, seja Android ou seja iOS. Para o sistema Apple, você pode baixar lá gratuitamente. E claro, já falamos aqui da nossa principal ferramenta, que mais nos aproxima de você,
que é a transmissão ao vivo no Facebook em áudio e vídeo, que você pode mandar o seu comentário, sua bronca, enfim, o seu pensamento, o seu bom dia, que nós vamos repercutir aqui. E vamos repercutir também, Antônio Gomide, ainda sobre esse universo de delações que parecem não ter fim. Vamos fazer um apanhado aqui de situações. Eu queria que a gente abordasse 3 temas. Primeiro, é a denúncia de que o governador do Paraná, do PSDB, o Beto Richa, teria recebido 12 milhões de reais para sua campanha em 2014 e com uma peculiaridade, por assim dizer. Ele recebeu propina que vinha em caixas de vinho. Né? O diretor da Valor, a construtora Valor, que teve uma participação ativa lá no Paraná e é um parceiro antigo de Beto Richa, caiu aí numa operação policial, num desdobramento aí da Lava Jato, e aí está delatando, contando esta história. Ainda dentro da justiça do PSDB, o Luiz Arthur Gianotti, professor, doutor de filosofia da Universidade Federal de São Carlos, Universidade Estadual de São Carlos, e um dos amigos aí de Fernando Henrique Cardoso, enfim, um dos grandes pensadores do PSDB histórico, na questão ideológica, na questão filosófica, partidária, deu uma entrevista, que está hoje publicada no Jornal Folha de São Paulo, dizendo que o partido morreu. Não é mais um partido, o PSDB está morto. Ele reivindica faz defesa dessa tese, justamente por conta não só dos escândalos, mas como o PSDB tem reagido. Segundo ele, há uma diferença muito grande das outras legendas que mantêm um perfil de unidade e de diálogo, mas que lá virou uma espécie aí de cada um por si e cada um que se vire e que consiga se salvar. Ele cita como exemplos, por exemplo, o que vem acontecendo de um extremo, o Aécio Neves sendo fritado dentro do partido, presidente nacional da legenda, e de outro, uma figura como o Dória, que chegou outro dia, tornou-se prefeito graças aí ao apadrinhamento direto de Alckmin, e que agora esquece o partido, esquece o próprio Alckmin e cria o partido do Dória, né? E aí, por fim, uma outra informação é a disputa entre Alckmin e Dória, que segundo até os próprios aliados, João Dória saiu dos bastidores da disputa e afirmam que o Dória passou do ponto justamente nessa de criar uma ofensiva contra o próprio criador. Todo esse cenário gera esse enfraquecimento que o professor Gianotti vem dizendo, Antônio Gomide. Parece que, assim como no ano passado houve, digamos assim, uma ofensiva em relação ao Partido dos Trabalhadores, parece que agora esse ano é o ano do PSDB em relação a esse desgaste. Agora é saber quais as cinzas que sobram mais para a disputa do ano que vem, não é isso? É só uma disputa de poder. Na verdade, o PSDB, que está junto com o presidente Temer, que foi um dos aliados para que pudesse dar aquele golpe parlamentar, fortaleceu o presidente Temer, naquela oportunidade ele era vice-presidente, fortaleceu o Temer junto com democratas para poder dar aquele golpe parlamentar, nesse momento vive um dilema, porque no ano que vem tem as eleições, o Temer não é candidato à reeleição e o PSDB não tem um nome, até porque o nome mais forte, que é o que disputou as eleições contra o presidente Dilma em 2014, o Aécio, ele virou cinza, ele virou pó. Né? Isso na opinião pública e também na credibilidade dentro do PSDB. Então, o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, já acenou lá atrás que vem coadunar com que esse texto do professor. Quer dizer, ele diz, olha, está na hora de deixar o Temer e podermos fazer eleições já. Porque ele percebeu que se o PSDB ficar dentro desse governo do Temer, primeiro, não vai ter nenhuma liderança que vai sequer disputar as eleições a presidente da República, sequer vai para o segundo turno. Porque colado no Temer, ele não vai ter nenhum tipo de resultado. E veio o vice-presidente que é atual, né, que assumiu depois do Aécio, que é o Tarso Gereissati, disse a mesma coisa. Disse, olha, se nós entrarmos nessa de apoiarmos o presidente Temer só porque nós temos cargos aqui dentro, é preferível nós salvarmos o partido e liberarmos esses cargos. Aí o que aconteceu no PSDB? O PSDB, daqueles que tinham os ministérios, se mantiveram e disseram, de jeito nenhum, nós vamos ficar aqui até o final. E com isso existe uma grande disputa política interna. E aí, né, dentro desse quadro, já não deveria ser pouco, entra a questão do
prefeito atual de São Paulo, que tem uma briga particular agora com Alckmin no sentido da disputa de liderança. Então, verdadeiramente, o PSDB, em função de ficar ou não nesse poder com o Temer, se fica até o ano que vem ou não, ou se sai por denúncias que estão sendo provocadas pela Procuradoria da República, tem caciques ou capas pretas dentro do PSDB que apostam diferente. Uns apostam que ficando com o Temer é melhor, porque pelo menos mantém até o ano que vem, e outros querem que batem retirada para poder apresentar um nome, pelo menos no ano que vem, e não ficar colado a esse grupo que está extremamente desgastado, que é o grupo do presidente Temer. Muito bem. Agora, voltando sobre a história da reforma eleitoral, Antônio Gomide, nós temos uma nova pauta acontecendo. Isso porque líderes de alguns partidos querem convencer agora o PT, o Partido dos Trabalhadores, a apoiar uma terceira proposta, vendo se é terceira, ou já estamos na segunda ou na quarta, está tudo tão confuso, porque há tantas variantes em relação à proposta inicial, que já foi tão desvirtuada, que foi complicado numerar. Mas agora querem que o PT apoie o semidistritão. Os líderes da Câmara voltarão a se reunir hoje, nessa segunda-feira, em busca de um acordo para votar essa reforma política. Os deputados tentarão conquistar o apoio do PT para aprovar a mudança no sistema eleitoral, agora para o semidistritão, ou seja, aquele que elege os mais votados, mas que também dá peso ao voto de legenda. Se essa negociação for destravada, os partidos querem colocar as duas propostas de emenda à Constituição já na terça-feira, incluindo a criação de um fundo público de financiamento de campanhas, também, como nós já falamos aqui, por um outro lado já vem sendo debatido, que é o fim das coligações proporcionais e a cláusula de barreira. Antônio Gomide, esse semidistritão é aquele projeto que, em tese, seria votado e valeria somente para 2022. Agora querem antecipar já para votar no ano que vem. Eu queria saber de você o seguinte: tem condições de já antecipar esse debate para essas alterações agora? E mais, dá tempo de convencer, de explicar didaticamente ao eleitor essa mudança, que parece uma mudança sistemática profunda no que nós temos visto de democracia nesses anos do Brasil, né? Esse é o efeito Fufuca, né? É o Fufuca fazendo as suas tiradas, né? Na verdade, é mais uma tentativa de acordo daquilo que está totalmente desacordado, né? Que é a proposta de uma emenda constitucional nesse momento em relação à mudança, se é proporcional ou se é o famoso distritão, ou semidistritão, ou ex-distritão. Ou seja, na verdade misturaram o que era distritão com aquele famoso voto distrital, que era outra coisa, que na cabeça do nosso ouvinte aqui da Rádio Mais FM, eu vou falar para você, não fica preocupado com isso não. Porque a hora que definir a regrinha, a gente vem aqui e diz, olha, saiu esse, e essa regrinha ela tem dia e horário para ser definida, que é até o dia 8 de outubro. Tudo isso que está acontecendo nesse momento, com esses nomes novos, é apenas uma forma dos deputados e senadores tentar se ajustar de que forma eles vão manter no cargo. Fique tranquilo. Então, eles precisam se ajustar, e tem dia e horário para poder fazer isso. Essa regrinha, ela precisa terminar em outubro. Então, toda essa discussão, eu percebo que ela não vai acontecer, essa emenda constitucional, ela não tem mais chance de acontecer. Vejo que isso tem uma dificuldade imensa dentro dos partidos, essa ideia de buscar o Partido dos Trabalhadores, que não concordava e não concorda com o distritão. Essa ideia do semidistritão também não é algo palpável, porque não renova nomes novos, não acende novas lideranças. As pessoas que serão votadas serão apenas as pessoas que já estão ali, porque tem maior densidade e maior conhecimento junto ao eleitorado, né? Então, essa ideia de votar no partido e votar no distritão dos mais votados, isso, na verdade, não altera o conteúdo, nem o princípio de renovação e de valorização de partido. Pelo contrário, isso não fortalece. Então, não tenha dúvida que essa ideia da emenda constitucional, cada dia mais, tem uma dificuldade em passar. Tanto a questão do financiamento público, no sentido de vincular um percentual na receita líquida da União, que era aquele 0,5% que dava lá 3 bilhões e 600 milhões, ninguém concorda com isso. Isso, na opinião pública, foi rejeitado. Com isso, os deputados estão revendo esse conceito. E também essa questão do distritão, seja misto, semi, essa palavra aí, como eu disse, isso aí é muito mais um efeito de desespero do que propriamente uma tese levantada para ser debatida. O que tem verdadeiramente, Morgantini, nessa questão
da mudança aí para a reforma eleitoral, ou regra eleitoral que nós chamamos para o ano que vem, é a questão da cláusula de barreira, a famosa, o desempenho mínimo dos partidos que precisam ter o ano que vem. Por que precisa ter esse desempenho mínimo? Porque tem um consenso lá dentro, e a opinião pública também força isso, de diminuir os partidos, ter menos partidos para a disputa eleitoral, para ter menos barganha no horário de televisão e também na questão do fundo partidário. O cidadão hoje vai ali, colhe as assinaturas, faz um partido, e aí ele tem direito a fundo partidário e tempo de TV e rádio, e quando chega na época da eleição ele vende para uma coligação. Então essa ideia da cláusula de barreira, ou seja, a cláusula de desempenho, ela parece que vai vingar, porque não é uma emenda constitucional, também é uma votação mais simples ali, que seria definido por obter pelo menos 1,5% dos votos válidos de deputados, que seriam distribuídos em 9 estados, né? Sendo que poderia também ter pelo menos um deputado federal eleito em 9 estados. Ou seja, eles montam uma regrinha ali para dizer, olha, o mínimo de desempenho que os partidos vão ter vai definir se vai existir ou não esses partidos para a próxima eleição. Então, essa regrinha eu entendo que vai acabar passando para diminuir os partidos. E a outra, que nós já falamos aqui também, é a questão das coligações, né? Que, obviamente, os partidos teriam aí que reforçar o seu time, né? Colocar as maiores lideranças e as pessoas que somente estão filiadas para ser candidato, porque não poderão mais coligar. Né? Um partido não pode coligar com outro para deputado federal, para deputado estadual e formar chapas. Aí cada partido teria os seus próprios candidatos. Isso eu acho que também vai passar. Agora, eles já inventaram uma outra coisinha ali, né? Que mesmo esses partidos pequenos, o PCdoB, PSOL, PCO, esses partidos que têm uma afinidade ideológica, eles ainda poderão se unir, né, nessa possibilidade, dessa regrinha, e formar uma tal de federação, né? Que aí é outra situação, onde essa federação, os partidos dentro da legislatura, precisa estar atuando em bloco, né? E eu acho que é só essas duas mudanças. Não ter mais coligação nas eleições proporcionais, deputado federal, deputado estadual, e também vai valer aí para vereadores em 2020, e essa questão da cláusula de barreiras, ou cláusula de desempenho, como desempenho mínimo, né? Como pode ser chamado. Muito bem, manda o nosso bom dia aqui para a dona Sueli, que nos acompanhando, a Marlene dos Passos também dando bom dia, a Elisângela Sobreira manda aqui as congratulações pelo programa, a gente agradece, devolve aí a saudação do bom dia, a Cléo Cacheta, o Tutu lá das Minas Gerais, o Túlio Dom Siviero nos acompanhando, Cleoni Fernandes, um bom dia. Quem mais está aqui acompanhando a gente? A Nádia Bart, bom dia, Anápolis, doutor William Bill também acompanhando, a Adriana Brito, já perguntou, isso já passou? Não, está passando, Adriana Brito, isso aí é o debate que está monopolizando a Câmara Federal, claro, enquanto não aparece, como nós falamos aqui mais cedo, a segunda denúncia de Michel Temer. Trazendo o debate aqui, Antônio Gomide, para o âmbito, a cercania estadual, nós temos diversas forças se organizando na oposição, que é natural, a oposição ao governo de Goiás, mas internamente, dentro dessa base, a chamada base marconista, há ainda também diversas forças se organizando, né? Nós já falamos aqui sobre o PSD, do ex-deputado e secretário do governo Marconi, Vilmar Rocha, e agora também entram outras forças, como, por exemplo, o João Campos, lá do PRP, que é da base marconista, sempre foi ex-PSDB, mas que nesse momento, né, quando arguído, quando instado a falar sobre o apoio tácito da legenda dele, do seu grupo, para uma possível candidatura do vice-governador José Eliton, já, como diria aquela canção do Nelson Mota, do Lulu Santos, ele sarta de banda. Ele sai meio de lado e fala, peraí, veja bem, não é bem assim, está muito cedo. Essa história de estar muito cedo significa que estamos aguardando aqui um espaço melhor, um reconhecimento melhor. Parece que a candidatura, o nome de José Eliton, Antônio Gomide, tem aberto para os marconistas um flanco interessante, que é o de maior negociação. Parece que se fosse o nome mais presente, um nome com maior força, agregaria mais. Mas desde o início nós temos visto declarações como essa, do João Campos, e cito nominalmente as declarações recentes de Vilmar Rocha, que disse, olha, estou conversando com todo mundo, até mesmo com o PMDB. O PSD pode conversar com... Claro que isso pode ser um jogo de cena, é difícil imaginar Vilmar Rocha numa chapa contrária ao governador Marconi Perillo, mas isso mostra uma dificuldade muito grande. O governo vai precisar mais do que aqueles 1.000 cargos que criou e serão distribuídos para convencer esse pessoal, não, Antônio Gomide? Eu acho que
está repetindo muito o que aconteceu quando o vice-governador na época, Alcides Rodrigues, foi candidato a governador. Ninguém dava nada por ele, nas pesquisas estava muito pior até que o Zé Hélito nesse momento, né, naquela oportunidade, e eles conseguiram fazer aí uma base aliada, né, uma base do governo para dar sustentação, e no processo eleitoral ele foi eleito. Então eu não vejo muita dificuldade, principalmente no alinhamento desses partidos, PSD, do Vilmar Rocha, o João Campos, e tem mais alguns aí que são satélites, né? O deputado Tiago, né? Então eu entendo assim que essas pessoas, elas estão apenas aguardando o aceno do governador atual, Marconi Perillo, para dizer, olha, vamos encaixar desse jeito. E até lá eles vão tentar especular. Uns que são hoje deputado federal quer fazer parte da chapa majoritária, né? Para tentar colocar o nome lá e garantir o espaço do partido lá com o Zé Hélito. Mas eu entendo que esse grupo, né, que você disse, João Campos, aí, o próprio Vilmar Rocha, eles estarão juntos, né, essa é apenas uma forma de poder pleitear e poder vender o peixe aí mais caro, porque não vai ser agora que eles vão romper e ainda disputar uma eleição contra a base daqueles que sempre estiveram junto, que é o caso do governador Marconi Perillo. Muito bem, nós vamos para um intervalo e voltamos para a terceira e última parte do programa daqui a pouco, quando nós vamos falar sobre as atualizações do projeto do Centro Administrativo Ipiranga, do governo Roberto Naves, que parece que recebeu algumas mudanças. O governo já anunciou, o governo municipal já anunciou algumas mudanças, já recuou aí de algumas das suas certezas. Aliás, essa vem sendo uma tônica interessante do governo municipal, recuar e desfazer certezas. Vamos mandar um abraço aqui para o nosso Justino, que está nos acompanhando, nos manda um bom dia e nós devolvemos a saudação a ele e a todos que nos acompanham. Aguenta aí, nós já voltamos. Anápolis é notícia. Mais FM, Anápolis. Mais FM, apoio cultural. 9 a cada 10 pessoas escutam rádio toda semana. Provavelmente 9 dos 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral, sem distinções. Quanto mais a sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Ligue para Mais FM e solicite uma visita. 3706-8790 ou 9179-5610. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração domingo às 19h30. Culto de oração toda quarta-feira às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Atenção, empresários, contadores, advogados, empreendedores domésticos e trabalhadores em geral. Você precisa de certificado digital? Você conta agora com a Cerrado Certificação Digital, parceira da São Paulo Certificação Digital, que tem o certificado que atende à sua necessidade. Entre em contato conosco. Rua 5, Quadra 9, Lote 31, Jardim Arco Verde, em Anápolis. Fones 3706-8790, 99179-5610 e 99503-0498. Cerrado Certificação Digital, conectando você. Mais informações, acesse www.arsaopaulo.com.br. WhatsApp da sua rádio, Mais FM. 995294013. Venha saborear o melhor pastel da cidade e um caldo de cana delicioso. Vários sabores à sua escolha. Anápolis tem essa delícia. E o que é melhor, tem aquele precinho especial para você. Atendemos de segunda a sexta, das 7 às 18 horas e no sábado, das 7 às 11 horas. Caldo de cana e pastelaria Doce Sabor. Anote o endereço. Avenida F, quadra 74, lote 9, bairro JK, Nova Capital, ao lado da transportadora Massute. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial,
Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e WhatsApp 99134-9994. Rua 2711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. Muito bem, de volta para a terceira e última parte do programa Anápolis é Notícia, aqui pela Mais FM. Lembrando, reforçando o convite para você nos acompanhar aqui na transmissão ao vivo do Facebook. E vamos retomar rapidinho, Antônio, para falar de um assunto que está no Jornal Opção de hoje, que é uma denúncia do Ministério Público envolvendo a sua gestão enquanto prefeito aí na área da saúde. Uma denúncia mostrando, pedindo, né, uma abertura de inquérito por conta da contratação e da manutenção de um servidor, de um dentista, segundo a denúncia, sem trabalhar, e ele que atuava no Conselho de Saúde. E aí, por conta disso, há uma alegação, uma denúncia do Ministério Público de que ele não trabalhava e que teria a sua conivência. Segundo o jornal Opção, eles usam o termo de que seria um funcionário fantasma. Qual que é o posicionamento, o seu posicionamento agora diante dessa denúncia? E, claro, explique o que versa, qual que é o tema que versa sobre essa denúncia. Não, primeiro, essa denúncia parece uma denúncia do Ministério Público, né? Eu não fui notificado, as pessoas que estão colocadas nessa petição, que é os secretários da época, secretária no sentido de poder responder, né, a esse servidor, que era, obviamente, da pasta, aí envolve o Dr. Robertson, os secretários de saúde da época. Obviamente, não tem um processo na mão, não sei direitinho como é que é essa denúncia, mas apenas para esclarecer. O que nós temos hoje é que se tem algum funcionário que recebeu sem trabalhar, obviamente o Ministério Público tem o dever de fiscalização e quem recebeu devolve o dinheiro. Esse é o primeiro passo. Isso não é para esse funcionário, é para qualquer um. Entendo que esse é o cumprimento da lei. Né? Segundo, esse servidor, Marcelo, ele era o presidente do Conselho de Saúde. E o presidente do Conselho de Saúde não é nomeado pelo prefeito. O presidente do Conselho de Saúde é tirado de uma conferência municipal de saúde e ele é eleito pelos delegados, pelas pessoas representantes da área de saúde. Eu me lembro, esse dentista, ele tinha um trabalho e foi prestado um serviço e ele entrou na prefeitura através de processo seletivo. E, posteriormente, ele foi presidente do Conselho Municipal de Saúde. Então, no meu entendimento, ele prestava um serviço como dentista e depois também, como determina a lei, como presidente do Conselho Municipal de Saúde. E isso é por lei. Né? Então, o que nós precisamos aí é aguardar, chegar aquilo que está colocado na petição do Ministério Público e, obviamente, responder. É importante dizer que o Ministério Público está investigando e, obviamente, quem deve pague pelo que está devendo. Né? Eu tenho muita tranquilidade em dizer que dos 11 mil servidores que nós sempre tivemos na Prefeitura, nós sempre tivemos o grande zelo de poder acompanhar e, obviamente, os secretários que têm a responsabilidade na pasta de acompanhar cada servidor naquilo que estava fazendo. Eu não tenho dificuldade nenhuma em fazer essa defesa e acredito que o Ministério Público possa apresentar as provas para que a gente possa responder. Muito bem. O procedimento disso agora, Antônio Gomídia, o desdobramento disso é que você seja notificado e aí presente uma defesa nesse sentido. Né? Inclusive, se tem alguma coisa em relação à Secretaria de Saúde, os próprios secretários vão buscar lá as folhas de frequência, onde que trabalhava, né? Por exemplo, eu me lembro que os processos seletivos todos eram definidos para os programas, né? No caso específico, era o centro de especialidade, porque ele foi contratado como protesista. E o único lugar que nós fazemos prótese é lá no centro de especialidade odontológica. Então, tem um trabalho prestado, né? Tem uma frequência que é colocada, e, obviamente, se porventura
tiveram algum problema, que seja notificado as pessoas que tiveram problema, né? Eu acho que é muito notório que hoje esse caso específico seja levantado. Isso é um caso de 2010, né? E exatamente nesse momento que nós estamos aqui fazendo frente a uma gestão, né, que está querendo construir um prédio ali no Parque Ipiranga. Então é tudo um jogo político dentro de um jornal que nós sabemos muito bem também a forma como faz esse jogo na área de influência e no sentido de fazer o combate político. Então, nós temos muita tranquilidade daquilo que nós fizemos e vamos responder no Ministério Público aquilo que nós fomos arguidos. Antônio Gomide, você é vereador, você é um expoente da política de Goiás, as pessoas o conhecem, as pessoas lhe dão vitórias certas para vários pleitos e isso coloca você como agente público numa situação de muita cautela, e é preciso que se tenha cautela, o homem público precisa de cautela. Eu, Henrique Morgantini, sou jornalista, sou comunicador, trabalho com jornalismo opinativo, não preciso de tanta cautela para falar certas coisas. Então, o que eu queria dizer sobre essa denúncia é que ela tem que ser apurada. Tem que ver se há prova, se não há, se você sabia disso, não sabia, se há responsabilidade ou não. Isso é um ponto. E ninguém vai discutir esse ponto. Nós, quando discutimos aqui justiça, quando discutimos Lava Jato, quando discutimos PT, PSDB, nós não fazemos distinção aqui. A única coisa que nós fazemos distinção é por que tanta cautela com uma legenda e por que tanta ofensiva em relação a outras? Né? A gente faz esse posicionamento. Mas em relação a isso, eu quero afirmar aqui que há sim claramente uma orientação, há uma orquestração sim do poder público municipal de desvirtuar o diálogo e, claro, criar uma contraofensiva em relação às lambanças, às derrapadas que o governo Roberto Naves tem feito. É sim uma disposição para criar factoides, afinal, por que eu chamo factoide? Porque denúncia do Ministério Público, se eu quiser que eu puxe aqui, eu puxo 50, de qualquer um de envolvido, inclusive da gestão Roberto Naves, inclusive do prefeito, que tem 8 meses... e já tem, sim, representação contra ele. Ministério Público Federal. Quer dizer, criar factoide com denúncia basta ser fácil. Uma denúncia, o promotor aceita e fala, vou abrir um inquérito aqui para investigar e ver se oferta uma denúncia para o judiciário. Então, isso é factoide, sim, para se desvirtuar em relação a um debate, aliás, a diversos debates. O da educação, que teve que correr para trás com a história da terceirização, né? As lambanças estão sendo feitas no trânsito da cidade, pintaram a Avenida Universitária, depois tiveram que desfazer e recapear tudo de novo, o tal do planejamento e ação. E a mais recente, construir o tal do Centro Administrativo Ipiranga dentro de um parque, na área anexa ao parque, onde tem mata natural, onde tem 20 nascentes. Então é sim para desvirtuar, e mais, digo mais, é uma medida desesperada. Quando a gente ouve agentes da imprensa fazendo tipo de comentário, você vê que há sim comentários encomendados. Vou repetir, há comentários encomendados, sim, comprados, sim. É natural que isso aconteça, a gente vê isso acontecendo no governo de Goiás. A gente está vendo acontecer isso em Anápolis. Agora, tem uma coisa, a gente não consegue inventar realidade. A gente consegue inventar versões, inventar fatos, criar factoides, dar mais luz a uma coisa, menos a outra. Mas inventar o sentimento da população, isso aí não conseguiram fazer ainda. Mas é isso, Morgantini, é muito próprio das pessoas que não têm planejamento, que caem numa prefeitura e que não sabem o que fazer. A população já percebeu isso. A população está aguardando as ações do novo já tem 8 meses. A única coisa que ele vai fazer é isso, é tentar buscar fatos, tentar buscar situações onde, ao invés de ele pensar a cidade, onde, ao invés de pensar administração, onde, ao invés de pensar segurança para o povo, pensar saúde para o povo, pensar limpeza para a cidade, tomar conta dos parques, tomar conta daquilo que ele colocou o nome para ser candidato e ganhou as eleições, é isso que a população está aguardando ele. Como ele não dá conta de fazer, ele vai fazer o jogo sujo, o jogo rasteiro. E esse nós sabemos muito bem do que esse prefeito é capaz. Nós vimos ele em campanha eleitoral, nós sabemos muito bem, né? A arrogância, a forma de agir, isso tudo nós já percebemos. Agora, ele mais uma vez perde o foco, perde a direção para poder olhar no retrovisor. E com isso quem perde é a população, porque a cidade está aguardando as obras tão prometidas. Muito bem. Falando agora especificamente em relação a essa obra aí do Centro Administrativo Ipiranga, Antônio Gomide, já há umas versões aqui, eu acompanhei a uma entrevista, por exemplo, do secretário de Meio Ambiente, o Daniel Fortes,
reivindicando aí, aliás, trazendo à luz da lei algumas restrições em relação à construção, e parece que há uma sinalização de um recuo no tocante à construção daquela obra, pelo menos na grandeza que você tinha imaginado, trazendo 3 pesadas secretarias. O primeiro recuo foi que as máquinas agora vão ter um espaço próprio, né? Vão ter uma área de manobra própria para as máquinas, que, claro, não poderiam ficar ali. E depois há uma tendência do próprio Daniel falou, de que seja colocado ali, talvez, a Secretaria de Meio Ambiente, mas não mais as outras 2 pastas. Que tem uma falta de convicção, nós já sabemos. Mas agora parece que conseguiram entender que existe um negócio chamado lei, né? Que barra certas ações, certos impactos, sobretudo na questão de mobilidade e ambiental. É isso, né? O que nós estamos entendendo é que a entrevista que foi dada pelo secretário de Meio Ambiente, isso foi dado na sexta-feira, mostra com clareza que o prefeito fez um recuo. O prefeito, que até então queria levar 3 secretarias para dentro do Parque Ipiranga, chamado Centro Administrativo Ipiranga, ele deu um passo atrás e disse, olha, lá nós não temos condição de construir, porque o impacto de vizinhança, a questão das minas, ali não é possível fazer fundações, e ali, se não fizermos apenas a reforma, não cabe as 3 secretarias. Então, pelo visto, né, mas aí a decisão obviamente é da administração, mas nós vamos ficar vigilantes permanentemente junto com a população para que tanto na Câmara, como nas associações, como nas entidades, assim como nós fizemos lá na recuperação daquela área para fazermos o Parque Ipiranga. Daquela forma, a sociedade vigilante para que a gente não perca espaço algum daquela área tão bonita, daquela área que já foi construída uma parte, mas que a administração atual tem a responsabilidade de fazer com que aquela outra parte, onde é o clube, possa agregar mais ainda qualidade, mais harmonia no ambiente, mais possibilidade de entretenimento para a população e ampliarmos ainda mais e melhorarmos ainda mais o Parque Ipiranga. Então, nada de centro administrativo dentro do Parque Ipiranga. Nós não vamos aceitar esse tipo de situação, porque isso viria a causar um transtorno muito grande naquela região e mais. Aquela área não é área para a prefeitura. A prefeitura tem outras áreas, como é o caso aqui da antiga Faiana, e outras áreas que poderiam ser construídos prédios administrativos. Não é o caso do Parque Ipiranga. Muito bem, a Sabrina Rodrigues aqui nos manda o bom dia, a saudação fora Temer. O William Bill fala que o PSDB está, eu vou usar o termo comprometido, viu, William? Porque eu não posso usar esse termo que você falou aqui, mas o PSDB está comprometido no Brasil inteiro por conta da Lava Jato. Como eu disse, William, parece ser este o ano do PSDB em si comprometer, por assim dizer, assim como tentaram criar uma exclusividade nos crimes da corrupção de um determinado partido no passado. O Túlio Siviero aqui lembra que há uma petição. No Avaz, aliás, ele está fazendo parabéns, ele está fazendo aniversário, parabéns para ele. Hoje, a Jéssica Lacerda nos manda a saudação, a Maria Lúcia Pedroso. Vamos lá, quem mais aqui nos acompanha? A Sabrina Rodrigues está aqui. Já falamos da petição. A petição correu um abaixo-assinado, tem corrido abaixo-assinado aí na forma física mesmo lá no parque, para os frequentadores e para os moradores, mas lá no Avaz, você deve ter recebido, algum grupo que você está no WhatsApp, tem a petição virtual. Você vai lá no Avaz e procura, facilmente você encontra e assina. Antônio Gomide, nós chegamos à reta final do programa. Hoje não podemos exceder muito, porque daqui a pouco você tem a sessão plenária lá na Câmara Municipal, onde retomam os trabalhos. Algo especial lá, Antônio Gomide? Vamos ver, nós temos projetos aí que às vezes o prefeito tem encaminhado, mas com certeza esse debate do Parque Ipiranga, esse debate em relação à nossa cidade vai acontecer e nós estaremos lá na defesa da nossa cidade. E para começar bem a semana, o dia, para começar bem os desafios, para encarar bem os desafios da semana, ainda que a semana de calça curta, Reginaldo, você está empolgado, eu sei, com o feriado de 7 de setembro, mas até lá tem muito trabalho. Nós precisamos de força, de inspiração e cabe aqui a reflexão com o pensamento do dia. Já está aí na mão, Antônio Gomide. Pensamento do dia, para essa segunda-feira, início da semana. Você tem 3 escolhas. 3 escolhas na sua vida. Desistir, ceder ou dar o seu melhor. Bom dia. Muito bem. Pense bem quais escolhas você vai fazer para a sua semana, para o seu dia, para a sua vida. Nós nos despedimos e voltamos amanhã, terça-feira, para mais uma edição do Anápolis Notícias. Até lá. Termina aqui o seu programa. Anápolis é